Se não chegar a leitura para você aí, você já entenda que eles estão se esforçando para fazer o melhor, tá? Caso não dê certo, fica comigo aqui, é só prestar atenção aqui que vai dar certo do mesmo jeito. Vou pedir uma coisa só para os irmãos. Pega seu celular. Você está com seu celular aí dentro? Pega ele na mão agora, assim, ó, e confere se está no silencioso ou não. Ah, pastor, tá, mas eu não sei tirar. Pede para quem está do seu lado te ajudar. Quem está do seu lado sabe. E aí te ajuda, tá bom? Se você não sabe, pede ajuda. Se você sabe, põe no silencioso, põe no vibra. Tá bom? Tem gente que não gosta. Ah, não gosto da Bíblia no celular porque é do diabo, não sei o que lá. A minha não é do diabo, sou eu que pago todo mês, eu que faço uso dela. A letra é grande, facilita a minha vista, então eu não tenho problema com Bíblia digital. Mas a gente tem que saber que, além da Bíblia digital, outros aplicativos estão abertos. Então, põe no silencioso, põe no vibra. Nada e ninguém é mais importante do que a voz de Deus neste momento para nós. Tá? Aliás, em todos os momentos, mas principalmente agora. Tá bom? Deus tenha misericórdia da minha vida, me dê graça, me dê sabedoria, me ajude, porque eu quero ser uma ferramenta usada pelo Senhor da melhor forma possível. O Senhor tem uma palavra para a nossa vida e eu tenho a certeza que essa palavra vai nos ajudar no decorrer da nossa caminhada de fé. Para tal, eu peço que da minha boca saia a palavra inspirada pelo Espírito do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Gênesis 32, 22. Gênesis 32, 22. Aqui a leitura está dando certo. Ótimo. Vamos embora. Bom, vou fazer assim. Fique com a sua Bíblia aberta e nós vamos... Porque eu não vou fazer a leitura do texto todo, provavelmente não, mas aí nós vamos fazer a conversa e aí nós vamos voltando para cá. Tá bom? A leitura de hoje nós vamos conversar sobre o Jacó. Jacó, que era um homem conhecido, visto, falado até hoje como enganador, usurpador, aquela pessoa problemática que gostava de enrolar os outros e assim por diante. Ele é visto e é falado muitas vezes dessa maneira. Há aqueles pregadores que falam que Jacó ele era alguém que aproveitava a oportunidade. Então, as oportunidades estavam pingando na frente dele, ele não deixava a oportunidade passar, ele agarrava a oportunidade. Por vezes ele teve situações na casa dele, no nascimento, quando ele sai segurando pelo pé, né, ele puxando o pé do irmão dele, Esaú, por isso ele recebe o nome de Jacó. Na tradução talvez aproximada aí, o trapaceiro, mas o Jacó ele cresce com vontade de vencer na vida. O irmão dele não fazia muita conta, o Esaú, da bênção da primogenitura, e o Jacó negocia a bênção que era do irmão. Jacó negocia a bênção com o irmão, e o irmão troca a bênção por um prato de lentilhas. Jacó troca a bênção, ele pede a oração da bênção patriarcal, né? A bênção do pai. Em um dado momento, ele que era para o irmão receber a oração e a bênção, quem recebe a oração e a bênção é o Jacó, tendo levado um guisado, um prato saboroso para o pai comer. Essa situação causa um desconforto, um descontrole, uma situação insustentável dentro daquela casa, dentro daquela família. O Jacó vai embora, ele sai de casa, ele foge de casa e ele passa um tempo fora de casa. Ele acaba constituindo família na casa de Labão, casando com as filhas de Labão. Ele constitui família, ele se reinventa, ele tem uma empresa aberta agora, ele tem gados, ele tem uma estrutura de vida montada.
É interessante nós pensarmos que o Jacó, tendo a estrutura de vida dele montada, a casa dele montada, a família dele montada, dentro do coração do Jacó, as coisas elas não estavam acontecendo da melhor forma. Ele sabia que tinham coisas a serem resolvidas. E tendo ele coisas a serem resolvidas, ele toma a decisão de voltar para casa. E quando ele volta para casa, no meio do caminho ele tem um encontro com Deus, e ali naquele encontro ele tem uma luta, e nessa luta a Bíblia diz, ele luta e prevalece. E a partir dali a história do Jacó, ela passa a ser mudada, ela passa a ser transformada, o nome de Jacó fica para trás e ele recebe o nome de Israel, porque como um príncipe ele lutou e ele prevaleceu. E é disso que eu quero conversar com você nessa manhã. Eu falei de talvez não fazer a leitura toda, porque é uma leitura complexa, é uma leitura bastante, um tanto quanto alongada. Tudo bem que nós não estamos perdendo hora de nada, mas eu acho importante, se você puder na sua casa, faça a leitura de Gênesis 32. Aí você lê desde o verso 1, faça a leitura de tudo aquilo que está ali colocado para você, uma leitura sem pressa, uma leitura tranquila, só você e Deus. Eu tenho certeza que Deus vai falar melhor ao seu coração. Tá bom? Eu quero com você, a partir do verso de número 22, dar continuidade à leitura da história, ou de parte da vida do Jacó. E a proposta de reflexão para quem gosta de anotar, para quem gosta de escrever, porque gosta de ajudar outras pessoas, e então é sempre bom ter as anotações para poder ajudar outras pessoas. O tema que eu proponho para você é como vencer as batalhas da vida. O Jacó, entre outras tantas batalhas, ele tinha uma batalha que era a maior de todas, talvez, aquela batalha interior. A vida do Jacó estava resolvida, repito o que eu já falei. A casa do Jacó estava constituída. A vida profissional do Jacó estava resolvida. O Jacó, ele era alguém que estava com tudo encaminhado do lado de fora, mas do lado de dentro, algumas coisas precisavam ser transformadas. E ele encara essa situação. E essa é muitas vezes a realidade de muitas pessoas no dia a dia, na caminhada de fé. Lado de fora as coisas vão andando. Trabalho vai andando, está indo bem, graças a Deus. Família também está indo bem, dentro do possível tudo vai se ajustando. Vida física também está indo tudo bem, financeiramente a pessoa também está passando por um momento tranquilo, dentro do possível, a vida da pessoa financeiramente ela está sendo levada, mas dentro, às vezes internamente, alguma questão está desajustada, alguma questão precisa ser ajustada. Então é disso que nós vamos conversar nessa manhã. Claro que pode ser que a vida de alguém no casamento não esteja legal. Financeiramente, pode ser que a vida de alguém não esteja legal. Pode ser que alguém não esteja bem no tocante à vida emocional, à vida física. Então, o tema é como vencer as batalhas da vida. Tá bom? Naquela noite, verso 22 de 32 de Gênesis, naquela noite Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito passar ou atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. Verso 24. E Jacó ficou sozinho. Jacó ficou? Então esse é o primeiro ponto para nós pensarmos juntos. Como vencer as batalhas da vida? Como vencer as batalhas da vida? Olhando o exemplo do Jacó. Primeiro, tendo um tempo a sós com Deus. Tendo um tempo a sós com Deus.
Nessa vida agitada, nessa vida corrida, nessa vida cheia de afazeres que todos nós temos, muitas vezes o tempo a sós com Deus, ele é negligenciado, ele é ignorado. E qualquer pessoa que queira vencer as batalhas da vida, ela precisa começar vencendo a batalha dentro da própria casa. Ela precisa começar vencendo a batalha dentro do seu próprio coração. Ela precisa começar vencendo essa batalha dentro da sua própria vida de fé. É ter o tempo dela a sós com Deus. Aí, eu vou falar de uma maneira que eu espero não ser mal interpretado, mal entendido e assim por diante. Mas tem gente que funciona melhor de manhã. Tem gente que funciona melhor à tarde. Tem gente que funciona melhor à noite. E tem gente que funciona melhor na madrugada. O relógio biológico de cada um, ele tem que ser respeitado. Então, eu não estou aqui para despregar o que qualquer outra pessoa prega, de jeito nenhum. A pessoa prega aquilo que Deus fala para ela pregar. Mas muitas vezes vai ser falado, olha, no primeiro horário da manhã, logo antes de tudo, você tem que ter o seu tempo com Deus. Mas muitas vezes o primeiro horário da manhã, muitas vezes o início é aquele momento, é aquele tempo em que ela não está funcionando direito. Você está entendendo, sim ou não? Às vezes não é o melhor horário para a pessoa. Então, o que nós temos que entender dentro desse primeiro ponto, de ter um tempo a sós com Deus? O nosso tempo deve ser um tempo de qualidade com Deus. Ele deve ser um tempo que produza algo dentro de nós. Um tempo que nós vamos ler um texto bíblico, mas que nós vamos entender o que nós estamos lendo, e que vamos falar com Deus, mas vamos falar com Deus de maneira que falemos algo que tenha ligação, tenha fundamento. Eu me lembro, quando ainda solteiro, o André, nós dormíamos no mesmo quarto. Quantas vezes o André levantou na madrugada e ele me viu ajoelhado, não era orando. Você pensou que era orando? Não era dormindo. Eu levantava para orar na madrugada. Eu começava a orar na madrugada. Eu tentava orar na madrugada. Mas eu me via dormindo. Aí ele falava, vai dormir na cama. Aí lá ia eu para a cama. Não era um horário que produzia na minha vida, não era. Não, mas para ser de Deus tem que sofrer, tem que ser... Eu não comungo desse pensamento. Eu comungo do pensamento que quem sofreu na cruz por nós foi Jesus. E a nossa vida ela tem que ser vivida em abundância. Agora nós temos que ter vida e não sobrevida. Eu não comungo dessa ideia da pessoa, ela tem que ter uma vida sofrida para falar que ela é de Deus. Eu não comungo. Se você comunga, eu respeito, sofra bastante para ser de Deus. Quanto mais você sofrer, para você vai ser melhor. Mas eu não comungo dessa ideia. Eu penso que a nossa vida ela tem que ser prazerosa em Cristo. Não estou dizendo que nós devemos de viver qualquer tipo de prazer estando em Cristo. Estou dizendo que a nossa vida com Cristo deve ser prazerosa. E o nosso tempo em Cristo, ele deve ser um tempo que produza em nós. Um tempo que mexa conosco, um tempo que nos faça pensar. Se de manhã eu não funciono, então é na madrugada? Na madrugada eu vou buscar Deus. Deus, amanhã eu tenho tantas coisas para resolver. Se não é na madrugada, é na noite, então antes de eu dormir, eu vou lá conversar com Deus. Deus, amanhã eu tenho tantas coisas para resolver. Se não é à noite, não é na madrugada e não é de manhã, é durante o dia, eu vou achar um tempo durante o dia em que eu possa fazer uso desse tempo e conversar com Deus. Deus, eu estou com isso, com aquilo outro a ser resolvido, e eu estou entregando ao Senhor essa causa, e eu preciso da ajuda do Senhor. Mas qualquer pessoa que quer ter uma vida vitoriosa e vencer as batalhas do dia a dia, ela precisa entender
Entender, e isso aí é algo que diz respeito a uma disciplina, a uma vida disciplinada. E eu sei, irmão, eu posso falar por mim, não é algo mais fácil você viver uma vida disciplinada de determinados costumes e práticas. Eu sei disso. Eu não estou dizendo aqui para você, olha, é a coisa mais fácil do mundo, pode fazer que você vai conseguir. Talvez para muitos seja difícil. Para muitos talvez seja complicado ter um tempo de leitura. Não estou falando de ler um livro inteiro por dia, mas de repente um texto bíblico. De repente a pessoa ter ali 10 minutos, 5 minutos, 15 minutos de oração. Há aqueles que oram mais. Glória a Deus. Ora, me põe na sua oração também, por favor. Que oração, a sua oração eu estou aceitando. Tem gente que aceita a oração de qualquer gente. A sua oração eu estou aceitando. Eu sei que a sua oração é feita em nome de Jesus. Amém? Amém? Então nas suas orações me inclua. Me coloque lá nas suas orações. Mas tenha o seu tempo com Deus. Ele fica a sós. Esse é o primeiro ponto para nós pensarmos. Aí, ainda no verso de número 24, diz assim, ó: então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Verso 24 mesmo, o segundo ponto para a nossa reflexão. Enfrentar os opositores, enfrentar as dificuldades, enfrentar os obstáculos, enfrentar as crises, enfrentar as lutas. Não adianta fugir. Tem gente que fica fugindo dos problemas, tem gente que fica fugindo das dificuldades, tem gente que fica... Eu me lembro, isso está guardado dentro do meu coração. Fui muitas vezes em congresso de jovens. Levei muitas caravanas para congressos de jovens. E ali, tanto nos congressos estaduais, nacionais, ou até mesmo regionais, ia o povo para frente, ali o povo na frente ficava: poder, 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 poder. Para quando vem o problema, fugir do problema. Poder para quando precisar encarar uma luta, uma batalha, uma dificuldade, fugir da batalha, fugir da luta. Encarar, enfrentar, resolver, não fugir. Isso, muitas e muitas pessoas fazem exatamente assim. Um bom exemplo para nós pensarmos de encarar e lutar para resolver o problema é o Davi. Ele vai para o campo. E quando ele chega no campo, ele leva queijo, ele leva alimento para o rei, ele leva alimento para os irmãos. Ele não foi ali para lutar, mas ele vê naquele campo de batalha o gigante, conhecido como Golias, afrontando. Tem alguém aí? Todos os soldados, é interessante, eu acho interessante pensar nisso daí. Os homens treinados para a batalha fugiram. Quem era treinado para lutar, fugiu. Quem recebia treinamento intensivo para se encarar as lutas, os obstáculos, as dificuldades, fugia. Nenhum deles estava pronto para lutar, fugiu. Eu acho interessante isso daí. Agora, quem não tinha nada a ver com o negócio, quer dizer, tinha, porque era contra a casa dele que havia um insulto sendo lançado. Então ele estava junto, mesmo ele não sendo treinado, mesmo ele não entendendo muita coisa, ele está vendo, se é contra a minha casa que a dificuldade está sendo investida, eu não vou ficar escondido, eu não vou ficar de fora, eu não vou abrir mão da batalha, eu vou encarar essa luta. E ele encara o Golias. O segundo ponto para nós pensarmos: encarar os problemas. Estou com um problema na empresa, no local onde eu trabalho. Tá bom, encara o problema. Qual que é o problema? Quem é o problema? Por que há o problema? O que você pode fazer para resolver o problema? Estou com um problema na minha casa, na minha família. Qual é o problema? Entenda o problema, tenta resolver o problema. Estou com problema no corpo físico. Qual que é o problema?
Entenda o problema, tenta encarar o problema. Estou com um problema na minha vida espiritual. Qual que é o problema? Entenda o problema, tenta encarar o problema. São passos para a gente vencer a crise. Passos para a gente vencer as dificuldades da vida, as batalhas que a vida nos oferece todos os dias. Tem muita gente que vive fugindo, irmão. Tem muita gente que vive fugindo quando qualquer coisa... eu me lembro, eu vou lembrar. O André, eu não sei se o André lembrava. O Luizinho lembra. Nós jogávamos futebol na rua de casa. Quem jogou futebol na rua aí? Deixa eu ver, algum dos meninos aí jogou? Ei, fala, eu. Nós jogávamos futebol. E eu, pela misericórdia de Deus, por algumas vezes eu tive a felicidade de ser o dono da bola. Quem já foi dono da bola aí? Deixa eu ver. Eita laia. O dono da bola geralmente é uma coisa de louco. Você não pode fazer nada, você não pode irritar, você não pode chatear ele. É assim ou não é, João? Era assim ou não era? Você ficava nervosinho, João? Fala a verdade. Irritou o dono da bola, deixou o dono da bola chateadinho, ele pega a bola e vai embora. Acabou. Acabou o jogo. Eu lembro quantas vezes eu fiquei chateadinho. Aí eu pegava a bola e eu entrava para dentro de casa. Eu vou entrar, dá a bola aí que eu vou entrar. Não, mas não, vou entrar. Tem que resolver uns problemas. Nem tinha problema para resolver. Criança, o problema da criança é qual vai ser a próxima brincadeira. Mas tem gente que vive assim até hoje. Tem gente que vive como dono da bola na condição de adulto. Qualquer problema, qualquer dificuldade, qualquer situação que a pessoa tenha a resolver, ela pega a bola e ela vai embora. Ela se esconde, ela foge, ela sai. Ela não encara o problema, ela não trabalha para resolver. Os opositores, eles têm que ser encarados, eles têm que ser enfrentados. As oposições, elas têm que ser resolvidas. Me faz lembrar o Espírito Santo que Paulo ele fala que a nossa luta não é contra a carne, não é contra a sangue, é contra principado, é contra a potestade, é contra a hoste de maldade. Às vezes a pessoa é crente, mas ela não lembra disso. Ela não lembra que os problemas que ela passa no dia a dia são problemas que estão sendo ali regados pelo próprio Satanás. Os demônios que trabalham junto com ele estão regando aquele problema naquela casa, regando aquele problema naquela família, regando aquele problema na vida daquele homem, na vida daquela mulher. Muitas vezes a pessoa não entende isso. O pastor chama para fazer um jejum. Metade dos que estão aqui, eu acredito, eu não posso dizer que eu tenho certeza, mas eu acredito, metade dos que estão aqui não estão jejuando durante a semana conosco. Eu não consigo fazer um jejum. Será que não está na hora de encarar essa dificuldade de começar a fazer um jejum? Será que não está na hora de começar? Pastor, eu nunca fiz jejum, mas eu vou começar. Está em jejum, Júlia? Hoje é nosso dia, né? Até meio-dia, nós vamos lá, com a barriga roncando. Eu nem saio lá fora, porque eu vejo o pão, eu vejo o bolo, eu vejo o café, eu fico doido, minha barriga está roncando, desde ontem já. Eu vou dormir com a barriga roncando. E aí? Às vezes essa é a hora. Às vezes esse é o tempo, esse é o momento. O pastor está falando lá. Eu vim para a igreja para ouvir uma palavra, porque eu quero vencer. Eu quero vencer os obstáculos que estão aparecendo. Eu quero vencer as dificuldades. Eu quero vencer essa situação que eu estou vivendo dia após dia. Primeiro, tenha seu tempo a sós com Deus. Segundo, enfrente os opositores. Aí nós vamos continuar a leitura no verso de número 25. Diz assim o verso 25. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Quando viu que
não poderia dominá-lo, fez o quê? Tocou na articulação da coxa. É o terceiro ponto. Era uma luta, era uma batalha, era uma situação ali a ser resolvida. O Jacó, ele foi atingido. Ele foi atingido. Você vê que há situações, há momentos na nossa vida que nós somos atingidos. Alguém já foi atingido alguma vez de alguma forma aí? Deixa eu ver. Só quem já foi atingido em alguma batalha da vida. Quem não foi, pode ficar com o braço cruzado mesmo, que não tem problema. Pastor, eu já fui atingido pelas batalhas da vida. E eu vou falar para o senhor uma coisa. Está até hoje doendo. Até hoje eu não esqueço, pastor. Então, esse é o problema. Esse é o terceiro ponto para nós pensarmos. As batalhas da vida, muitas vezes, elas conseguem de alguma forma nos alcançar, nos atingir. E nós temos que aprender a assimilarmos os golpes da vida. Eu não gosto de luta, eu não deixo o Luiz se envolver com brincadeira de luta. Eu pego no pé do seu filho, do seu neto, quando eles estão brincando de luta aqui, e aqui vai ser sempre assim. Aqui, enquanto eu estiver aqui, enquanto Deus me der essa felicidade de estar aqui, eu não gosto. Eu sei que tem lugar que o pessoal luta, tem lugar que o pessoal monta até o octágono, sei lá, o quitágono para lutar, para ver se ganha alguém. Irmão, se nós não ganhar ninguém jejuando e orando, não vai ser lutando que nós vamos ganhar também. Eu penso assim, e você pode pensar diferente, que eu te respeito do mesmo jeito, não tem problema. Mas eu não sou adepto à luta. Mas talvez você em algum momento já assistiu a alguma luta. Em algum momento você já assistiu a alguma luta. Você já viu que às vezes... Quer ver? Quem assistiu Rocky Balboa? Eu tenho vezes que os filmes que eu assisto, quando eu assisto filme, eu sento lá em casa e assisto. Sylvester Stallone lá, o Rambo, aí eu vou desde o começo até o final. Eu já assisti 280 vezes o Rambo, e ele sempre vence, irmão, ele não perde a batalha, nenhuma vez. Mas ele de vez em quando é atingido. E o Rock eu já não assisto, mas eu já assisti. O Rock, tem hora que ele está lá, tem um que eu não sei qual Rock que é, tem um alemãozão grandão, do tamanho do João Carlos, acho que o João é até maior do que ele, e você lembra disso ou não? Pá, 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 e ele vai, pá, e o Rock está lá, né, que é o Sylvester Stallone, está lá, ele tomou um monte de golpe, de repente, ninguém sabe de onde ele consegue, ele dá um golpe. Pá! O grandão cai. E ele vence a batalha. A vida, muitas vezes, nos oferece golpes. Às vezes nós tomamos golpes no local de trabalho. E às vezes nós tomamos golpe na nossa família. Às vezes nós tomamos golpe com amigos nossos. Às vezes nós tomamos golpe com pessoas que estão perto de nós. E geralmente os golpes vêm de pessoas que menos nós esperávamos. Geralmente. E nós temos que aprender a lidar com os golpes. Nós podemos ser golpeados em uma batalha, mas nós temos que aprender a assimilar o golpe para não perdermos a guerra. A guerra é uma guerra. E nós temos que aprender a assimilar o golpe. Sabe, tem gente que fica, porque lá atrás, porque não sei quando, porque não sei o quê, porque fulano não olhou para mim, Beltrano não falou paz, não sei quem não falou oi, não sei mais quem não fez não sei o quê, não sei o que lá, não sei. Tem gente que fica assim, meu Deus, sabe, é assimilar o golpe. É vencer, é encarar. Essa semana na célula nós começamos, e assim como as outras células, nós começamos uma célula, estava lá o Gabriel, a Daniela, e nós conversamos, não foi, Gabriel? Conversamos, o que foi do passado ficou para trás. Nós não podemos, não é, Daniela? Ficar alimentando as dificuldades que tivemos ontem. Assimilar as dificuldades do ontem e partir para cima hoje.
Tem gente que fica aí parado. Aí a pessoa, ela fica... vou contar para você uma coisa do Luiz Felipe, que talvez eu já até contei. Eu contei, não sei quando que eu contei. Se foi quarta, se foi sexta, não lembro. Esses dias o Luiz foi dormir. Domingo passado, ele foi dormir. Eu deito com ele, até que ele não dorme, eu fico ali com ele. Depois que ele dorme, eu vou para a minha cama. Só que eu durmo primeiro, geralmente. 99% das vezes eu durmo. Aí tem hora que eu olho para o lado, ele está lá desenhando, ele está lá com o ursinho dele balançando. Geralmente eu durmo primeiro. Aí eu escutei. Eu falei, mas que castigo, o que está acontecendo aqui? Eu olhei para o lado, ele estava meio que chorando, meio que... Eu falei, Fiote, o que está acontecendo com você? Porque às 3. Mas às 3, o que aconteceu? A Camila, na escolinha de manhã, não deu uma bexiga a mais para mim. Aí ele estava chateado porque ele não ganhou uma bexiga a mais. Aí ele falou da Rafa. Não sei se foi no domingo ou se foi na quarta. Acho que foi na quarta, que a Rafa foi com ele para a escola. A Rafa, no Carrefour, não comprou o brinquedo que tinha lá, que era o último da prateleira. E eu queria. E para acabar, a mamãe não deixou eu brincar no celular dela. Ele é assim, ele é igual eu. Aí eu falei, então se prepara para colocar mau nome na sua lista aí, que vai ser o meu nome, que eu vou te dar uma chinelada e você vai dormir chorando por causa de mim. Aí ele falou, não, papai. Eu falei, sim, você está indo dormir com essas coisas no coração? Você está deixando o seu coração ficar cheio de bobeira? Primeiro porque a Camila, ela deu uma bexiga para cada criança. Você não é mais bonito do que ninguém para ganhar 2 bexigas. Segundo, que a Rafa não é sua mãe nem seu pai. Ela não tem obrigação nenhuma de comprar brinquedo para você. E terceiro, porque você não brincou com o celular da sua mãe, mas você brincou com o meu. Então você está errado nas 3. Por isso você vai apanhar para você dormir chorando. Não, então acabou? Acabou o choro? Acabou. Então, no outro dia eu conversei com ele. Falei, filho, se você for ficar guardando coisa no seu coração desse jeito, você vai sofrer na sua vida. Você vai sofrer. Você não pode ficar guardando. É tudo bobeira. É tudo coisa que não faz sentido. Conversei com ele dentro do que eu entendi que eu podia contribuir. Entramos num acordo, deu tudo certo. Eu espero que ele tenha entendido. Se ele não entendeu, eu sento com ele de novo e eu explico para ele de novo que as dificuldades, as batalhas, os golpes da vida, nós temos que aprender a assimilar e seguir a nossa viagem. Nós não podemos parar de caminhar. Nós não podemos parar a nossa vida. E aí eu entro com você no quarto e último passo. Como vencer as batalhas da vida. Verso de número 26. Então o homem disse, deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu, não te deixarei ir, a não ser que me abençoe. O Jacó estava esperando ali uma experiência de mudança, de transformação. Ele tinha um sonho, ele tinha um projeto, ele tinha um ideal. Ele não estava voltando para casa sem nenhuma intenção. Ele tinha a intenção de voltar para casa com a situação resolvida. E assim somos nós. Como vencer as batalhas da vida? Nós vencemos as batalhas da vida quando o nosso sonho é real. Se o seu sonho de ter uma família abençoada não for um sonho real, você não vai lutar por isso. Você não vai enfrentar os opositores, você não vai ter tempo a sós nenhum com Deus em prol da sua família, você não vai encarar, não vai assimilar os golpes que a tua família desferir contra você. Se o teu sonho, se o teu projeto não for ser uma pessoa bem-sucedida
profissionalmente falando, financeiramente falando, você não vai assimilar os golpes, você não vai encarar os opositores, você não vai ter tempo a sós com Deus. Se o seu projeto, se o seu sonho não for ser um homem, uma mulher bem-sucedido na presença de Deus, cheio de Deus, ganhador de almas, edificador, aquela pessoa que ganha, consolida, treina e envia. Se o seu sonho não for ser um pai de multidões, você não vai assimilar os golpes que a caminhada de fé te oferece. Você não vai enfrentar os opositores. Você não vai ter o seu tempo a sós com Deus, pensando em como vencer as batalhas da sua vida no tocante ao seu sonho de ser um pai de multidões. Então, em qualquer esfera, em qualquer situação, você está entendendo a conversa. A intenção de reflexão hoje é como vencer as batalhas da vida. Se eu quero vencer as batalhas da vida, o Jacó é um bom exemplo. O Jacó é um bom exemplo, porque o Jacó fica ali, o Jacó argumenta, o Jacó ele fala da intenção de ser abençoado, até que depois o anjo, alguns têm um entendimento que é o anjo do Senhor, outros têm um entendimento que é um homem enviado por Deus. Não vou entrar dentro desse campo de reflexão aqui. Eu penso que pode ser mesmo o próprio Deus ali travando com Jacó uma situação para que Jacó pudesse entender, porque a luta, na verdade, Jacó estava enfrentando desde quando ele tomou a decisão de lutar, de voltar para casa e de encarar o problema. A luta ali no Val do Jaboque só foi a prova, uma prova. Vai passar pela prova. Se for aprovado, segue. Se não for aprovado, faz tudo de novo para aprender. Eu penso que ali era a prova na vida, na história do Jacó. Então o Jacó luta com o anjo, e Jacó tem a coxa dele tocada, e o Jacó, em um dado momento, ele ouve: a partir de agora você não chamará mais Jacó, o seu nome será Israel. Pronto. Por quê? Porque você teve a sua história mudada, transformada, porque você encarou os problemas, porque você teve o seu tempo a sós com Deus, porque você soube assimilar o golpe, e mesmo assim você não desistiu, você não abandonou nada, você seguiu firme e forte nessa luta, e a partir de agora a sua história é uma outra história. Você tem na sua história o nome de Israel. Israel. Jacó faz parte do seu passado. A partir de agora é Israel que você vai ser conhecido. Assim Deus nos trouxe aqui nessa manhã, irmão. Deus nos trouxe para dizer assim: olha, todos nós, começando por mim, essa semana eu fui ministrado nessa palavra. Deus tratou comigo, Deus me pegou, Deus me espremeu, me torceu, Deus me quebrou, jogou no chão, pegou de novo, jogou. Deus pense que Deus fez o que ele entendeu que precisava fazer na minha vida com essa palavra. E eu estou compartilhando com você nesse momento aqui, porque eu sei que muitos, às vezes, passam por situações como as que eu passo. Que a vida não é um céu azul todo dia. Tem dia que o céu está nublado. E tem coisas que a gente tem que lutar, tem que encarar. Então, pastor, eu vim para cá com questões que precisam ser resolvidas na minha vida. Para finalizar a nossa conversa: primeiro, tenha seu tempo a sós com Deus. Segundo, enfrente os opositores. Terceiro, se você sofrer algum golpe, assimile o golpe e segue lutando. Quarto, não abra mão. Lembre, visualize, mentalize o seu sonho, o seu propósito, o seu porquê de estar aqui nessa manhã, de estar na presença de Deus. Tá bom? Quero orar com você. Bata a palma, mas bata com alegria. Glória a Deus. Eu quero orar com você. Os músicos, por favor, venham me ajudar. E você, mesmo assentado, irmão, pode ficar sentado, e Deus vai falar conosco através da oração. Nós vamos participar de Santa Ceia. Esse é um tempo que Deus separou para que possamos, todos nós, sermos abençoados e encararmos
recebemos instrução para encararmos as batalhas da vida. Meu Deus, obrigado, muito obrigado, porque durante a semana o Senhor tratou o meu coração nesse texto. O Senhor me mostrou situações que eu preciso encarar, que eu preciso enfrentar, golpes que eu tenho que assimilar e não deixar meus sonhos para trás. Assim eu compartilhei com os meus irmãos, dentro do possível, da maneira mais simples possível, para que fiquemos todos com a compreensão fixada em nosso coração. Talvez alguém aqui está encarando, passando por alguma batalha, alguma luta, alguma dificuldade. E eu quero, em nome de Jesus, orar com esse irmão, orar com essa irmã e abençoá-los para que quando saírem daqui, eles possam colocar em prática, tendo o tempo deles a sós com o Senhor. Se é de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, isso aí é o que menos nós estamos preocupados agora aqui. O importante é que tenham um tempo com o Senhor, que eles possam enfrentar os opositores, que eles possam, meu Deus, assimilar os golpes, assim como o Jacó assimilou o golpe. Que eles mantenham vivo o sonho deles e com isso possam ter o nome mudado, a história mudada, o caráter mudado, possam viver e desfrutar de uma nova vida, de uma nova história, de um novo tempo, pelo poder que há no nome de Jesus. Oro e abençoo quem está aqui dentro do templo e quem está através da transmissão conosco. Você recebe a oração e a palavra dizendo amém, dizendo glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Os diáconos, eles passaram